Bom dia com Jesus. Eu gostaria, se houvesse tempo, de recapitular a mensagem de domingo passado lá em Cuiabá. Foi domingo de manhã. Agora, eu usei uma boa parte do que eu já havia pregado aqui na mensagem Ser Filho. Mas como aquilo terminou de uma maneira tão vindicada, e eu ia distribuir hoje a mensagem O Som Incerto, mas não é essa que nós já temos. Acontece que eu a levei para Cuiabá e deixei a minha pasta aqui no escritório, e quando fui gravar de noite, eu não quis incomodar ninguém mais naquelas horas, e eu não tinha mensagem. Tinha ficado na pasta aqui. E ali pelas 3 e pouca da manhã eu acordei, levantei e me veio então isso aqui, se possível recapitular, acrescentando alguma coisa, mas o tempo eu sei que não vai dar. Eu sempre fico nisso, na dependência do tempo. Nós tínhamos muitas outras coisas lá, mas preferimos também. Parece que até por Deus, né? Porque logo a energia sofreria um corte, a luz apagaria. Então, nós vamos ver aí, em primeiro lugar, uma oração do irmão Brana na mensagem Influência. Eu não quero, de maneira alguma, me constranger, ficar constrangido em relação a repetir as coisas, me dar por repetitivo. O mundo está repetindo as mesmas coisas. Cada noticiário que você ouve, matou, roubou, estrangulou, violentou, e assim por diante. Tudo é uma repetição. E Paulo disse, eu não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. E esse assunto que está relacionado com Abraão e sua separação, com sua falta de condição de ter o filho, deve ser a tônica do momento, deve ser o alvo de cada um individualmente. Você coloca isso como um assunto principal na sua vida, aí então pode acontecer o que for, com quem quer que seja, ao seu lado, seja com quem for, você estará no rapto, no arrebatamento. Vamos, em primeiro lugar, orar com o irmão Brana mesmo. Jesus Christ, his Son, and has given us all things freely in Christ. Jesus Cristo, seu Filho, e nos tem dado todas as coisas livremente em Cristo. Grateful to thee, Lord, for the privileges that we are granted by the great supreme sacrifice that Jesus gave for us at Calvary. Nós somos agradecidos a Ti, Senhor, pelos privilégios que nos tem concedido pelo grande e supremo sacrifício que Jesus nos ofereceu no Calvário. Reconcile us back into fellowship and to favor with thee, Para que nos reconciliasse de volta ao culturismo e ao pavor contigo, we might have this consolation of knowing para que nós pudéssemos ter este consolo de saber que está escrito: hide me and my words in you, you can ask what you would, and it shall be done unto you. se vós estiverdes em mim e minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. I we're grateful for this and pray what you'll give us those to believe it with all that's in it. Agora nós somos agradecidos por isto e oramos que tu nos dê fé para crer nisto com tudo que está em nós. Lay aside, Lord, every toil of the day, every care of this life,
Agora deixa-nos pôr de lado, Senhor, toda a labuta do dia, todo o cuidado desta vida, all the way from the janitor to the pastor. desde o servente até o pastor. There would be nothing in our minds now but be waiting, listening reverently for the Holy Spirit to speak to us. Para que não haja nada em nossas mentes agora, porém que estejamos esperando, ouvindo reverentemente para o Espírito Santo nos falar, That might accomplish something good, to know more thee by our gathering together. que nós possamos realizar algo bom para conhecer mais de Ti pelo nosso ajuntamento. For why, truly, that's why we come on this hot day. Pois, Senhor, verdadeiramente é por causa disso que nós viemos neste dia quente. Speak to us through thy living word. And let the living word dwell in us and abide in us. Fala através da Tua palavra viva e deixa a palavra viva habitar em nós e permanecer em nós, That we might be shaped and found not to the world, para que nós possamos ser moldados e formados não para o mundo, but be transformed by the renewing of our spirit into the form of the Son of God. porém para sermos transformados pela renovação do nosso espírito na forma do Filho de Deus. Oh, our heart trembles when we think and rejoice of our souls to know that we can be called sons and daughters of God. Oh, nossos corações tremem quando nós pensamos e a alegria inunda nossas almas de saber que nós podemos ser chamados filhos e filhas de Deus. And on the very brim of his second coming, E nós permanecemos na própria beira da sua segunda vinda, and all nations and kingdoms quivering under our feet, e todas as nações e reinos tremendo sobre nossos pés, all things of the world is vanity, todas as coisas do mundo estão desaparecendo, knowing that someday he shall come and shall take us to a kingdom where there shall never be an end, or it'll never be moved. porém sabemos que algum dia ele virá e nos levará a um reino onde nunca haverá fim ou nunca será mudado. And to think that we are now the subjects of that kingdom. E de pensar que nós somos agora os súditos daquele reino. God circumcise our heart and ears today by the Holy Spirit through the washing of the water of the Word. Ó Deus, circuncida hoje nossos corações e ouvidos pelo Espírito Santo, através da lavagem da água da palavra, That in His name and for His glory, amen. pois nós pedimos isto em seu nome e para a sua glória. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos ler 1 João 3 e depois, com o irmão Branham, nós vamos ler Isaías 6, não é? Eu quero sempre trabalhar nesse sentido de levar as pessoas a ouvirem essa voz. A gente levanta fora de hora, você está atribulado, seu coração está pesado, você sai de sintonia com o Espírito, você está triste ou qualquer coisa, então você ouve um pouquinho da voz do irmão Branham, mesmo que você não entenda nada, mesmo que não tivesse interpretação, não fazendo uma idolatria, uma superstição, mas é o que ele está falando ali, e sua voz para mim, tem muito significado. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, 1 João 3, não é? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Aí você lembra lá de São João 14, quando ele fala sobre o Espírito de verdade, que o mundo não conhece. De fato,
Se tratava de Jesus que estava com eles, porque habita e que habita convosco e estará em vós, né? Então, é isso, porque o não conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Agora. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então você vai ligando esse fato com o que o Espírito, a linha que o Espírito está trabalhando. Não estamos preocupados com a emoção, com a sensação, com a chamada de altar, mas sim com o sentido do momento, da linha que o Espírito está trabalhando. Seremos semelhantes a Ele. Agora veja que há aí um tempo, um advérbio de tempo, né? Quando? Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Mantém-se separado de Sodoma e de Gomorra. Mantém-se separado da televisão e do fashion, da moda, dos cosméticos e de tantas coisas assim, não é? Do mundo. Vamos para a leitura com o irmão Brennan. Let us at this time read the text this morning, or read the scripture from the Bible. Agora vamos, neste momento, ler o texto nesta manhã, ou ler a escritura da Bíblia. The Lord seems to put up all my heart for the young and old together, especially for the young people of Shreveport, who is this meeting he is dedicated to. Que parece que o Senhor está colocando em meu coração para o jovem e o velho juntos, especialmente para os jovens de Shreveport, para quem este encontro é dedicado. Let's read from Isaiah, the 6th chapter, if you will, beginning with the first verse. Vamos ler de Isaías capítulo 6, se você desejar, começando com o verso 1. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high lifted up, and his train filled the temple. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor sentado sobre um alto, sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Above it stood the seraphim. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. And one cried unto the other, and said, Holy, holy, holy is the Lord God of hosts. The whole earth is full of his glory. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Hoarse are the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. It woes me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. And to one of the seraphims, and to me having a live coal, in turn which he had taken with the tongues from off the altar. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Put it upon my mouth, and said, Lo, this has touched thy lips.
E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os seus lábios. Iniquity is taken away, thy sins are purged. Tua iniquidade foi tirada, purificados os teus pecados. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And whom will go for us? Then said I, Here am I, send me. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Podemos assentarmos. Nós vimos que o que Jacó tinha causaria sua morte. E que Deus fez aquele mar com ele lá no Vale de Jaboque. E aquilo significou realmente tudo para a vida de Jacó. Na verdade, houve um curso que não ficou sem significado. A primogenitura, obrigado. Parece que está quente, é só para mim e para vocês também. Vocês estão achando quente? Está muito quente, né? É muito quente. Mas, então, a primogenitura que ele conseguiu, da forma que ele conseguiu, lhe causaria morte. Mas sem ela também, ele não teria a posição que ele teve na Bíblia Sagrada como tipo da graça. Então é muito bom sempre nós lembrarmos que Abraão é a fé, Isaac é o amor, Jacó é a graça, José é a perfeição. Então, ele deu não muita coisa. Eu uso comer um certo lugar aí, carne de carneiro com lentilha. Olha, se isso aqui foi comida de Abraão, comida de Jacó, lentilha. Então, eu notei, quer dizer, nós constatamos que aquela primogenitura não custou somente um prato de lentilha, custou muito mais caro para Jacó. Muita gente pensa que está por conseguir determinadas coisas de uma maneira fácil, não importando com essa lei que o fim justifica o meio, então, arranjando sempre meios mais fáceis, mas esses meios podem se tornar mais caros. Essas pessoas excessivamente econômicas, que entram até para o terreno da avareza, não falando do nível, do extremo, do outro lado, não é? Como eu disse, eu estou fazendo um barraco lá na margem do rio Araguaia. De todos os modos, eu vou ter uma mansão lá, né? Vamos dizer que é uma mansão, isso não importa. Lá eu vou ter até um estúdio de gravação também. Mas isso não importa o que vão dizer, não interessa. O que você vai fazer, o que você tem que fazer, em certos sentidos, não interessa o que vão dizer, porque de todos os modos vão falar, diz o profeta. Você, quando não é uma fazenda, é uma mansão, quando não é isso, é aquilo, isso não importa. Mas, dentro dos limites, a pessoa não pode entrar para o campo da avareza. É como eu disse para alguns pastores lá no encontro. Tá certo, a única coisa que nós temos de submeter é o encontro. Somente isso, mais nada. Submeter o encontro, assim mesmo, não temos satisfação particular a dar. Só para acrescentar experiências e coisas, discutir pontos doutrinários, etc. Então, faz o seguinte,
continue economizando o dinheiro do Senhor. Não economize o homem do Senhor, não. Economize sempre só o dinheiro do Senhor. Agora, com que fim também esse dinheiro é economizado, eu não sei. Para que fim, né? Mas às vezes não pode fazer uma viagem mais confortável, sempre pedir carona, com oportunismo, hospedando na casa de irmão, com promiscuidade, não sabe que irmão é aquele, como que está aquele irmão, e essa coisa toda, e sempre aproveitando oportunidadezinha para economizar um pouquinho a mais do dinheiro do Senhor, né? Dinheiro do Senhor. Mas o certo é que aquilo custou muito barato para Jacó, na hora. Sabe, tem sapato que você compra, na hora ele é barato. Mas ele fica mais caro porque dura só até molhar primeiro. Primeira vez, né? Pisar no molhado. Então ele termina ficando mais caro. É uma alternativa, é uma solução para o momento apenas. Quer dizer, um sapato bom é muito mais barato. Sapato bom, mais caro, é muito mais barato que o barato. E todas as coisas de boas qualidades são mais baratas. Ficam mais baratas do que as de más qualidades. Eles chegam a dizer até termos pesados sobre determinadas economias. Mas o certo é isso. Principalmente a nação que não valorizou a obra, a mão de obra, né? Sempre está procurando. É como diz um irmão sobre o mineiro. Ele é mineiro, ou mora em Minas, disse, olha, uma irmã mineira, ela anda Belo Horizonte todinha para comprar 2 metros de chita. Quer dizer, só o que gasta de sapato e de tempo, é uma força de expressão, né? Anda a cidade toda para comprar 2 metros de tecido, para ver onde é que compra mais barato. E acaba comprando uma chita mesmo. Então, aquilo custou muito barato na hora para Jacó. Um prato de lentilha, aquilo era o feijão deles. Ele custou um prato de feijão. E aquilo tinha um significado tão grande para custar tão barato. Esaú não tinha o direito depois também de reclamar, de cair no estado que ele caiu, de tanto ódio contra Jacó, sendo que ele não deu valor àquilo que significava a sua própria virgindade. Depois ele queria cobrar. Afinal de contas, Jacó não forçou ele a lhe dar a primogenitura. Ele forçou com oportunismo, né? Ele usou da oportunidade. Mas ele não soube dar valor na sua vinha, naquilo que o colocava numa situação privilegiada como o primogênito. Acabou vendendo por um prato de lentilha. Agora, depois, então, ele tinha aquele ódio de matar. E, de fato, mataria a Jacó. Isso mostrando que ele não vendeu somente por um prato de lentilha e Jacó também não comprou somente por um prato de lentilha. Vocês que conhecem a história de Jacó sabem que aquilo custou muito mais caro. Vocês podem ler a Bíblia, lá em Gênesis, e ver como começa a história de Jacó e ver se custou somente aquilo. Veja lá depois, aquilo teve que conduzi-lo a uma luta com Deus. Nós ouvimos, foi ontem à noite? Foi, né? Ontem à noite na Rádio Clube. Então, eu quero ouvir do irmão Branham uma coisinha a mais, também foi rodado em Cuiabá, porque ele começa essa mensagem influência, que era um culto dedicado aos jovens, mas ele acaba, parece que dedicando mais aos ministros. Ele deu o suficiente para os jovens, mas ela acabou sendo uma sacudida nos ministros, nos pastores, mais propriamente dito. Vamos ler
ouvir essa terceiro tópico. Uzziah, when he got to the spot where he thought he was secure, then he got lifted up in his heart. Uzias, quando ele chegou num ponto onde ele pensava que ele estava seguro, então ele se exaltou em seu coração. He got to a place that no one could tell him anything. Ele chegou a um ponto que ninguém lhe podia dizer nada. Não é, por assim dizer, um exemplo de muitos hoje. Even we find it amongst our Christian leaders. Nós encontramos até mesmo entre nossos líderes cristãos, Work all their lives to become some bishop or some great influential man. eles trabalham toda a sua vida, quase, para se tornarem algum bispo ou algum homem. And as soon as they get to that spot, they get lifted up. E de grande influência, e tão logo eles cheguem àquele ponto, eles se exaltam. We find evangelists in the field that God bless their ministry. Nós encontramos evangelistas no campo, que Deus abençoou seu ministério. Then they come lifted up. Then they get to a spot that they feel that they're secure all around. They're people. E a primeira coisa que acontece, eles se tornam exaltados até que eles chegam a um ponto que eles sentem que eles estão seguros totalmente em volta de seu povo. They've reached that place to where they can do anything they want to and get by with it. Eles têm alcançado aquele lugar onde eles podem fazer qualquer coisa que eles desejam e não serem punidos. How many wonder we're thinking of just now? Of great men, great servants who God has used, and finally comes to a place to feel that they know so much about the Word of God. Quantos, eu me pergunto, de quem nós estamos pensando agora mesmo, de grandes homens, grandes servos de Deus, que Deus tem usado e finalmente chegam a um ponto até que eles sentem que eles sabem tanto a respeito da palavra de Deus, Have that time off to pray no more. até que eles nem mesmo têm mais aquele tempo reservado para orar. Social visit somebody, go out to dinner. And the time that they should be spending with God alone and preparing to come out in the sweetness of the Spirit before the congregation, they're out somewhere with some entertainment. Eles têm sempre visitas sociais, visitam alguém, vão jantar fora, e o tempo que eles deveriam empregar com Deus sozinhos em preparação para sair na doçura do Espírito perante a congregação, eles estão fora em algum lugar com algum divertimento. Can't serve God and man at the same time. Você não pode servir a Deus e ao homem ao mesmo tempo. Servant should be an isolated person to him only. O servo de Deus deveria ser uma pessoa isolada, somente para ele. If we could only let the people see that, and then Se nós somente pudéssemos deixar as pessoas verem isto, to a place to make themselves under obligation as they meet the people. e então eles chegam a um ponto que eles fazem a eles mesmos sob obrigação, enquanto eles vão se encontrar com as pessoas. People, and there's down to be a want for this and a want for that. And then the man of God gets his mind all tore up, and he's so tore up when he goes to his room. Eles se encontram com as pessoas e ali há uma obrigação de ter um desejo para isto e desejo para aquilo, e então o homem de Deus tem sua mente toda rasgada e ele está tão dilacerado quando ele vai ao seu quarto. Begin to study. Now, if I don't do this man will feel bad about it, and this don't do this man will feel bad about it. Ele começa a estudar. Agora, se eu não faço isto, este homem ficará sentido acerca disto. E isto, se não fizer isto, este outro homem ficará sentido acerca disto.
When he walked out to the platform, he hardly knows where he's standing. His mind's all tore up when he ought to have spent that time with God. E então, quando ele sai para a plataforma, ele mal sabe qual é a sua posição, sua mente está toda dilacerada, quando ele deveria ter empregado aquele tempo com Deus. A man of God should be dedicated wholly to the service of God. Eles não são líderes sociais. Um homem de Deus deveria ser totalmente dedicado ao serviço de Deus. And we find that that's too bad that we have it. E nós encontramos que é uma pena que nós tenhamos isso. A great thing that we find, because I realize I'm speaking to ministers this morning. E uma outra grande coisa que nós encontramos, porque eu reconheço que eu estou falando a ministro nesta manhã, You want, when we come before a congregation, knowing this, that perhaps we'll never meet again like we are this morning. e nós desejamos, quando nós vimos perante uma congregação, sabendo isso, que talvez nós nunca nos encontraremos novamente da maneira que nós estamos nesta manhã. And then the things that you say, God holds you responsible for them. E então as coisas que você fala, Deus lhe faz responsável por elas. But come praying and asking God what to say, and then depend on Him when you get in the platform for something that will help the people. Desta forma você deve vir orando e pedindo a Deus o que dizer, e então dependa dele quando você chegar na plataforma para alguma coisa que ajudará as pessoas. We all know of man in the field today, great man. Nós todos sabemos de homens no campo hoje, grandes homens. Gets to a spot last year, they get their congregation all around them. They feel so secure to think they can even sin and get by with it. Alguns deles chegam ao ponto que até eles têm toda a sua congregação ao redor deles. Eles se sentem tão seguros que eles pensam que eles podem até mesmo pecar e não serem punidos. We've been knowing of ministers taking the wrong road. Nós temos conhecimento de ministros tomando o caminho errado. And many times that's because that they feel secure that, oh, the people let me get by with anything. E muitas vezes aquilo é porque eles se sentem seguros que, as pessoas me deixarão passar impune com qualquer coisa. People might, my brother, but As pessoas talvez, meu irmão, porém Deus não o fará. you're going to answer to God. You must never try as a minister to try to deceive the ears of your congregation, regardless of how much they can scream or shout or carry on or pat you on the back and say the message is wonderful. You must be a servant to Está vendo? Você vai responder a Deus. Você nunca deve tentar, como um ministro, tentar enganar os ouvidos de sua congregação, sem considerar de quanto eles possam gritar, ou aclamar, ou agir emocionadamente, ou bater em suas costas e dizer: a mensagem é maravilhosa. Muito bem, é dessa forma que o irmão Branham estava conversando. Talvez pudesse dar até sono em alguém, né? Você não pode traduzir gritando uma coisa que ele está falando no normal, plenamente normal, no natural. Mas que profundidade. E aí, então ele diz, em outras palavras, que de um modo ou de outro, nós teremos que estar naquela condição de Abraão. Não foi uma programação que Abraão fez, de ficar separado, de ficar sozinho, e por isso purificado. Ele era um homem puro dentro da dimensão humana. Isso quer dizer, ele não estava contaminado com o espírito da era.
Essa que é a grandeza do momento. Nós somos nazireus de Deus. Porque a força que nós temos para lutar contra essas astutas ciladas do diabo, inclusive eu estava estudando essa palavra, vem de Nazir, Nazir vem de Nazireu, irmã Nazir. É uma luta tão tremenda que só se você fosse lá para o outro lado, para você ver a que altura você estava, em que lugar você estava. Então quando você se encontra, por exemplo, circunstancialmente, dentro da... Vamos comparar aqui, que uma esposa, o marido diz, você tem que ir comigo na festa da pecuária hoje à noite. Eu vou lá escolher um boi, ele é fazendeiro. E eu quero comprar um boi, você tem que ir comigo. Meus amigos vão levar suas esposas, você tem que ir comigo. E você chega lá, quem te ver lá, fala assim, a irmã fulana estava na festa da pecuária. Mas Deus sabe de que forma que você estava lá. O porquê você estava naquela festa. Você, como eleito, pensa que a irmã fulana deve sofrer demais, deve ter sofrido demais. Porque chegando naquele meio, nós temos mulheres aqui que às vezes têm que ir até na maçonaria. E elas sabem o que significa isso. Tem que ir no... Porque não vamos falar com desprezo. Tem que assistir um culto, um casamento, numa denominação. Aí é que vê a diferença. Porque quando nós estamos separados, há uma tendência muito grande de perdermos a noção de onde estamos e com quem estamos. Daí então vira as exigências, as cobranças e as incompreensões, as insatisfações. Mas deixa ficar lá fora. Por isso que a pessoa precisa se separar. A pessoa estando longe, estando no deserto, estando no mato, ela sabe reconhecer mais os valores dos seus queridos. O marido, vocês que gostam, por exemplo, do mato, sabem que você passa uma noite no mato, você vê mais o valor de sua esposa. Você vê mais o valor dos seus próprios filhos. E quando nós nos encontramos num país estrangeiro, o irmão Brana fala dessas últimas mensagens, então é que a gente sabe dar valor no país da gente. E que saudade. E quando a gente encontra, como eu encontrei lá no aeroporto Kennedy, o doutor Batalha, eu não esqueço disso nunca, né? Quer dizer, a pessoa que fala português. Aí ficamos amigos durante toda a viagem. Só que chegou no aeroporto aqui, doutor Batalha sumiu para lá e eu sumi para cá, não sei mais onde está o doutor Batalha. Mas fiquei amigo até de um padre que me tratou como uma criança daqui para a Europa. Como um filho, como uma criança, não, como um filho. Porque eu, barriga verde, não deu tempo, não troquei meu dinheiro aqui, cruzeiro não valia nada para lá. E eu com aquele monte de cruzeiro, de dinheiro brasileiro. Ele disse, você que nem come um sanduíche com isso. Você não come nenhum sanduíche, você vai passar fome. E nós viajamos todo o tempo conversando. E quando eu entrava para a história da igreja, ele escorregava, ele voltava. Mas que padre amigo, que padre, que homem bondoso, cordial. E na medida que ia se distanciando, a gente ia se apegando mais. Ele me deixou lá no aeroporto Charles de Gaulle, ele foi, comprou sanduíche para mim, trouxe, e se despediu porque ele ia para outro destino. Dali então nós nos separaríamos. E eu fiquei só. Foi quando eu gritei
Quanto mais evolui, mais podre fica, né? E ele saiu com aquele pesar, e eu fiquei com aquele pesar também. Viajando lá dentro da Europa, no avião, encontrei um casal de cariocas, né? Cariocas. E eles falaram comigo pelo alto-falante em alemão. E eu esqueci meu alemão, né? Não deu para entender. Sobre um gravador que eu estava trazendo. O casal virou, me reconheceu, falou: o senhor está trazendo um gravador? Eu falei: quando eles falaram em português, aquilo é um alívio. É um alívio. Você poder encontrar a pessoa que fala a sua língua quando está no estrangeiro. Mas isso relaciona plenamente, perfeitamente, deixa você estar lá separada, ir embora daqui, e de repente passa uma irmã lá e coisa e tal, e você vê um livro desse junto com a Bíblia, para ver o que vai acontecer com você. Deixa. Você vê esse povo descendo aqui, como eu vejo todos os dias, senador Jaime, isso nunca deixou de me mover. Mas a gente tende a acostumar com isso. Mas deixa, você está bem longe da igreja, e ver uma pessoa, na hora que você tomar o ônibus, uma Bíblia com uma mensaginha dessa dentro da Bíblia. Como é que o seu coração vai fazer? Pum, 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 pum. Hã? Pode ser o crente mais fraco da mensagem. Agora, isso é que vai conscientizando. Por isso que eu estou batendo nessa linha. Gente, não é o sermão. Não é o sermão, mas não é a eloquência. É o sentido da coisa. Até nos hinos, eu vi lá no ginásio, me dê licença, quer dizer, o pastor Juvenal cantando com sua esposa, a família dele toda canta. Mas eu pergunto, será que aqui na igreja de Goiânia eles cantariam? Eu ouvi irmãs cantando lá, ungidas. Eu fiz a mesma pergunta. Não é essa questão de quem não acerta uma nota e sobe e desce, mas, digo, a qualidade da voz. Então nós vamos nos conscientizando cada dia mais do porquê Abraão, mesmo estando totalmente separado, foi dito e repito, você diz, mas ele amava Ló tanto que ele foi lá, ele lutou para libertar o Ló. Ele fez isso, ele foi lá e lutou, libertou para Sodoma. Não ficou enrolado, compromissado com o espírito sodomita por causa de sobrinho, por causa de parentes. Ló, a essas alturas, representava um filho para Abraão. Você tem que entender que Sara se agarrou com aquele menino como se fosse seu filho, porque ela não tinha filho. Até acredito que eles tenham levado o sobrinho mais por causa disso. Mas chegou aquela situação em que, se ele pudesse fazer, ele faria. Se ele não pudesse fazer, ele não faria. Ele fez o que ele pôde, foi lá e o libertou. Se o rei de Sodoma quis ver Abraão, teve que sair de Sodoma e vir a seu encontro. Ele não foi lá. Ele não foi lá. Agora, isso aí, junto à voz do profeta, vai te dando nojo dessa fashion, dessa moda mundana, vai te dando nojo da TV, vai te dando nojo do futebol, desses mercenários da bola.
vai te dando nojo desses espíritos do mundo. Ainda que você não seja uma crente fervorosa, um crente fervoroso, nós não somos aquilo que nós devemos ser, nem queremos ser. Na condição que nós estamos, nós não vamos no rapto, mas também não vamos para Sodoma. Eu não vou no rapto, mas para Sodoma também eu não vou. Agora é a pirraça. Já que eu sou pirracento mesmo, então eu não vou num lugar, então também não vou no outro. Pirraça, né? Vamos fazer essa pirraça. Você sabe, você que é uma mulher que luta de acordo com o profeta ensina, para ajudar o marido e coisa e tal, você sabe a luta que você tem. Seu coração não entra naquilo, seu espírito não entra naquilo, e muito embora sendo coisas lícitas até. Porque eu pergunto, como que uma mulher pode comerciar sem estar em negócios com homens? Assentando na mesa com homens? Do outro lado da mesa? Essa separação tem acontecido por natureza. O que caracterizou Jacó, como Jacó mesmo, foi a sua natureza, a qual foi amada por Deus, a ponto de Paulo, depois, na carta aos Romanos, fazer um desafio pelos incrédulos. Faz Deus acepção de pessoas? Se não. Ele tem compaixão de quem ele tem compaixão. Ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Agora, ele amou a Jacó e aborreceu a Esaú, mesmo antes de qualquer um fazer o bem ou o mal. Agora, a sua natureza de Jacó tinha que sofrer uma metamorfose. Essa foi lá onde Deus botou aquela taxinha no mapa. Aquela transformação. E mudança de nome. Ele saiu de lá com o nome mudado. Tanto que, se não fosse mudado, hoje nós não teríamos o Estado de Israel, teríamos o Estado de Jacó. Esse paizinho de Deus aí, não chamaria Israel, chamaria Jacó. Mas, no entanto, é Israel. E Israel encampou todas as tribos dentro desse nome. As 12 tribos. Não se refere somente aos judeus, porque os judeus são da tribo de Judá. Mas como é de Davi e coisa, então, chama Israel de judeus, israelitas de judeus. Mas não é somente Judá, é todo Israel. Israel compreende todos os filhos de Jacó. Isso é muito profundo, muito bonito e interessante, merece grifo. Agora, essa condição, essa natureza, essa escolha que você, vamos dizer, sofreu, porque nós sofremos uma escolha. Nos coloca numa posição que custa preço. Você paga por isso. No parágrafo 90 da mensagem Influência em diante, ele diz: nem Uzias estava. Ele não estava totalmente convencido que Deus mantinha toda a palavra, porque Deus o havia abençoado. Ele pensava, aquilo me satisfaz. Se eu recebi uma bênção de Deus, eu posso fazer o que eu desejo. Não é assim. Você não pode fazer isto. Você não pode fazer isto. Você, adolescente, não pode fazer isto. Você não pode fazer isso.
Eu vi outro dia, junto com o pai e com a mãe, é coisa que você não pode ver. Junto com o pai e com a mãe, uma mocinha de uns 15, 16 anos, patinando, ela só tinha uma saia por baixo da roupa mais íntima de uma mulher. Ela só tinha aquela roupinha, afinal de contas, na vista do pai e da mãe. Na claridade do sol, ela estava despida, completamente despida. Agora, com seus 16, sei lá, 17, 15 anos, ela já fica culpada de adultério diante do pai e da mãe. Adolescente, você não pode fazer isso. Não importa quão popular você seja, quão bela garota, quão belo rapaz, bom dançarino, quanto toda a escolha lhe aprecie, digo, toda a escola lhe aprecie. Você ganhou sua bolsa de estudos, isso está bem. Não há nada contra isso, está bem. Porém, não pense você que você poderá pisar sobre a palavra de Deus e passar impune com isso. Aqui, na mensagem Meu Redentor Vive, eu falo mesmo para Deus, eu quero ouvir, se eu me perder, eu quero ouvir a minha fita me condenando naquele dia, como o profeta ora na mensagem fundo, clama o fundo, que eu possa ouvir essa fita condenando o pecado. Que eu não me perca por torcer essa palavra. Ele disse no parágrafo 77, eu lhe digo, observe, qualquer pessoa que você quiser, ouçam isto, gente do tabernáculo. Por coincidência que nós temos o nome de tabernáculo, Mombrana também, o mesmo slogan, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, tudo antes de conhecer o Mombrana, é coincidência? Não, não. Eu lhe digo, observe qualquer pessoa que você quiser. Ouçam isto, gente do tabernáculo. Isso foi pregado em quantos? 55 ou 56? 55. 55 eu estava servindo o exército. Eu tinha 18 anos. Eu nem sabia que ia ter um tabernáculo um dia. Nem sabia, sonhava que existia irmão Branham. Ouçam isto, gente do tabernáculo. E visitantes que estão conosco. Visitantes. Qualquer que seja a vida que você vive, é a vida que você ceifa. Você vai colher. Você exatamente como você semeia, você ceifa. Eu fiz 46 anos de idade outro dia. Deus tem me deixado viver suficiente para ver que não se pode fazer o errado e passar impune. Veja, porém, não importa se você é adolescente, não importa se você quer ser tão inocente e vestir-se dessa forma, a atrair a atenção dos homens. A sua mãe tem parte nisso. Não tenha dúvida. Seu pai também tem. Mas não pense você que você poderá pisar sobre a palavra de Deus. Quer dizer, um adolescente pode pisar na palavra de Deus, sim, e passar impune com isso. Não pensem vocês, ministros, que vocês podem fazer isso e passar impunes com isso. Nenhum de nós fará isso. Ele estava falando aos jovens, mas essa mensagem, ele apanhou os ministros. Isso diante do povo. Como muitos acham, não, determinada mensagem deveria ser só entre os ministros. Não, o irmão Branham não fez assim.
Vocês donas de casa, por que só pesa sobre as mulheres, sobre os homens? Vocês donas de casa, ou vocês homens de negócios. Ele distinguiu bem, donas de casa, homens de negócio. Ou quase que tem que inverter. Donos de casa e mulheres de negócio. Acho que nós vamos ter que fazer o mundo hoje. O mundo. Donos de casa e, homens, e mulheres de negócio. Não, vocês donas de casa ou vocês homens de negócio. Nós todos vamos responder a Deus através de sua palavra. Isaías havia aprendido isto. Eles não estão cientes da sua presença, de forma alguma. Com isto, nos seria proveitoso hoje ouvir o que Davi disse. Ele disse, o Senhor está sempre perante mim. Ele atava seus mandamentos sobre os umbrais e sobre sua cabeceira. Ele os colocava em todo lugar. E onde é que estavam esses mandamentos quando ele foi estar com Betseba? Quando ele contou o povo, quando ele carregou a arca de uma maneira errada? Assim, insultam aqueles que vivem nos insultando. E até mesmo atava em seu coração, propôs em seu coração que ele não pecaria contra Deus. Ele permaneceu constantemente com a palavra perante ele. Aquela é a razão que ele disse. Eu não me moverei, porque tudo que ele fazia, ele tinha a palavra perante ele. E aquilo é o que nós sempre deveríamos fazer, a ordem de Deus. Ele cobria sua face, porque Deus é totalmente santo, e ele estava clamando, santo, santo. Ele já voltou para o anjo, o serafim. Agora vamos tomar secundariamente, ele tinha duas coberturas de asas sobre seus pés, o serafim. O que aquilo significa? Humildade em sua presença. Aquilo é uma dura coisa que entra novamente para a posição, para a escolha, para o ser filho de Abraão. Você por acaso pediu para ser filha de seu pai? Filha de sua mãe? Você escolheu, porventura, a família em que deveria nascer? Você iria escolher ser filha dessa mãe que anda parecendo uma pata e que vive com a cara no chão? E ser desse pai, esse pai de uma educação grossa, de um pedreiro? Não, nós não escolhemos. Depois nós damos a vida pelo nosso pai, pela nossa mãe. Nós os amamos da forma que eles são. Isso é verdade. Mas você não escolheu ser filha de Abraão, ser filho de Abraão. Estamos muitos de nós escravizados por Satanás até. E isto, vamos dizer, é uma dura coisa para um homem que tem uma posição. Isto é uma coisa dura para uma adolescente que é bonita. É claro que toda filha é bonita para a mãe, não é? Ela é coruja, mãe coruja. Agora, as pessoas se incham em ter filhos bonitos. A mamãe falava, só a mamãe que podia falar aquilo mesmo. Eu vesti um terno azul, com a meia branca, sapatos pretos, mas isso é porque era o charme do dia. Ela olhava para mim assim e falava assim, ô meu filho, mas você é tão bonito. Eu disse, mamãe, só a senhora que já falou isso até hoje. Só a senhora. Mas é isso mesmo. Agora, se nós olhamos assim, é assim como Deus olha os seus filhos. Porque Deus não vê velho. Deus não vê essa pessoa desprezível diante da sociedade. Deus vê do jeito que o irmão Brana viu lá em cima. Aquilo é uma dura coisa para uma adolescente que é bonita. Mulher bonita, onde ela sai,
A cobiça está em cima dela. Cada homem que olha, ela cobiça. Cada homem que olha. E elas gastam tudo por isso. Aquilo era uma dura coisa para o adolescente que é popular na escola, um astro de basquetebol. Ó jovem companheiro, como Deus poderia lhe usar se você somente deixasse isso, mocinha, sua beleza e bonita aparência de pequena rainha que Deus lhe deu, para que você não usa, por que você não usa aquela influência para o reino de Deus? Para o que Deus lhe deu isto, aquela virtude de mulher, use isto daquela maneira, você está fadada a vir de maneira correta, então. Porém, de qualquer outra maneira, você tem que falhar. Está vendo? Você será uma falha total. Você não pode culpar a ninguém pelas suas falhas. Deus lhe fez e ninguém mais pode tomar seu lugar. Aí vem o consolo. Ninguém pode preencher aquele lugar que é seu no corpo de Cristo. Você deve ser daquela maneira. Mesmo sendo uma falha total. Por isso se identifica com os tipos. E começando por Abraão. Vamos ficar de pé porque o nosso tempo se foi. Eu sabia que não dava nem para começar, não. Mas é assim a escola. Se Deus quiser, domingo próximo a gente continua. Nós voltamos a nossa oração a Ti, ó Senhor Jesus. Porque nós podemos nos identificar nesta hora que nós não somos do espírito de Sodoma. Ló não era um sodomita, mas vivia dentro de Sodoma. Nós estamos como Abraão. Nós não estamos vivendo nem mesmo dentro de Sodoma e não queremos salvar sodomitas. Nós sabemos que eles não serão salvos. Que o que vem sobre Sodoma e Gomorra é fogo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nesta hora toma a vida de cada um. Para essa identificação. Ser filha de Abraão, ser filho de Abraão. Estar vivendo na mesma condição. O espírito sodomita não tem direito no coração do eleito. E nós pedimos ao Senhor, para o Senhor pôr a Tua mão forte, essa mão virtuosa, poderosa, sobre cada filho, cada filha do Senhor, de Abraão, e libertar-se. Dá-nos uma libertação total. Liberta-nos, ó Deus. Livra-nos das doenças malignas, dos espíritos de enfermidades. Cura, meus irmãos. Agradecemos mais uma vez pela vida, pelo companheirismo, pelos gritos de aleluia da irmã Arlinda, que esta hora se encontra do outro lado. Ela estaria aqui dizendo, é verdade, é verdade. Aleluia. Distinguindo entre muitos
aquilo que às vezes servia até, quem sabe, de motivo de crítica. Nós agradecemos por aquela vida, mais uma vez. Já sei que isso foi feito aqui. E que nós também nos conservemos nessa certeza de que muitos só poderão se separar através da morte, do físico, mas muitos se separam e são transformados na linguagem de Paulo, mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Em nome de Jesus Cristo, que suplicamos, ó Deus, que essa graça nos acompanhe até o nosso último suspiro, nesta vida, sobre essa terra, quando ontem tantas coisas encheram a nossa mente, a nossa vida de ilusões, de aspirações. Mas hoje nós olhamos com tanta realidade e parece que nada mais tem sentido. Em nome de Jesus Cristo, tira essa dor que incomoda, a causa desta dor. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluia. O Senhor cuide. O Senhor ouça a oração, essa intercessão pela filha, pelo filho. Esses pedidos que estão no livro de oração, essas peças de roupas que vêm no altar, abençoa o almoço de cada um e dá-nos uma tarde em plena comunhão. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.